Bom, meu povo, Douglas Branquinho de cá e a gente chega com o segundo episódio do podcast Arquivo Policial. Dentro dessa proposta de trazer profissionais da segurança pública, falar sobre grandes casos, grandes coberturas jornalísticas, policiais, eu tenho a honra hoje de trazer aqui a nossa mesa junto com o meu companheiro aqui, João Paulo Teixeira, esse homem que é uma referência da Polícia Militar aqui no estado de Goiás. Muitos anos atrás, iniciou na polícia como soldado. Confesso que é um dos poucos que eu conheço que iniciou ali como soldado e terminou, foi para a reserva, terminou não, como coronel. Passou por vários locais barra pesada, teve à frente só de Rotam, BOP, Comando de Missões Especiais. Tenho a honra de trazer aqui hoje meu amigo, saudações rubro-negras, torcedor do Atlético, assim como eu, Coronel Zeda. Boa noite, Coronel. Boa noite, Douglas. Boa noite, João, e principalmente você que nos assiste aí pela rede mundial de computadores, né, pelo YouTube, outras plataformas também que vão ter cortes ou a matéria inteira. É um prazer, um privilégio ser convidado. Para mim, estou envaidecido. Muito obrigado. Como eu disse para você nos bastidores, Aristóteles nos ensina que a honra não está em receber méritos ou condecorações ou reconhecimento, e sim em merecer, né? Eu não estou dizendo que eu mereço, mas é muito bom você ser lembrado, até porque a gente vai para a reserva, mas o juramento à bandeira do Brasil, o compromisso com a sociedade, vai para o túmulo junto com a gente. Coronel, eu sei que a gente vai ter muita história boa para contar, muitas curiosidades, inclusive, de alguém que sempre foi tão operacional, passou por todos os postos aí que possam, que alguém possa passar dentro da gloriosa Polícia Militar. Mas antes disso, eu quero saber quem que é o Wellington Urzeda Mota, que entrou muito jovem na polícia, né? Quem é esse homem? Eu sou garoto que veio de Varjão, uma cidade pequena aqui, próxima a Goiânia. Eu sou filho da dona Urânia Solange Urzeda e do senhor Afonso Batista da Mota. Meu pai já em saudosa memória, minha mãe faxineira, meu pai mestre de obras, né? E quando separaram, eu vim muito novo para Goiânia e nós mudamos para o bairro rodoviário. Daí porque torcer para o maior do Centro-Oeste. Nos dias de domingo, aqueles jipes passavam com aquelas bandeiras e um dia um vizinho nosso, que a gente morava numa república, eu, minha mãe e meu irmão, num cômodo só lá no bairro rodoviário, ele me levou para conhecer o Antônio Ascioli em 71, 72, alguma coisa que seja assim, e me encantei com aquele time. Eu nasci em Trindade, porque a minha tia morava em Trindade, a minha mãe tinha medo de parteira. No Varjão só tinha parteira nessa época. Eu acho que até hoje, eu acho que não tem, acho que ainda não nasce assim de cesárea lá, ou de parto natural, através de parteira. E eu nasci em Trindade, tive o privilégio, a honra de nascer em Trindade, uma cidade importante do estado, né? Escola pública, Senai, primeira turma do Senai de mecânica diesel, Senai da Vila Canaã, primeira turma. Depois passei na Escola Técnica Federal. Aí tinha um sonho de ser piloto de avião, não concretizei esse sonho, mas fiz uma seleção, não um alistamento, diferente do Exército, a Marinha é seleção. Fiz uma seleção para fuzileiro naval, passei na seleção na primeira turma de 84. Eu fiz o meu recrutamento no Cadeste, que hoje chama Ciaber, era o centro de adestramento, o Cadeste, minha primeira turma de 84, e fui um dos doidos, dos QBU, dos loucos, de ser voluntário para ir para o Rio de Janeiro. Entramos num ônibus de Itapemirim, aqueles queixo duro amarelo, 40 soldados, fomos para a Força de Fuzileiro da Esquadra lá em São Gonçalo, e nos separaram. E aí 4 mais loucos ainda, e entre eles eu, desses 40, fomos para o Toneleiro, que é o Batalhão de Operações Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha de Guerra do Brasil. Servi 2 anos no Rio de Janeiro, 84, 85. Meu curso de Operações Especiais
eu fiz no Rio de Janeiro em 84, saindo, servi na pátria por 2 anos, saindo, eu retornei para Goiás e de imediato eu saí em novembro, em fevereiro eu passei no concurso para soldado da PM e já entrei em março, né? Coronel Zeda, tá falando dessa questão da Marinha aí, às vezes o pessoal aqui, né, no Centro-Oeste, não tem tanto esse entendimento, mas peraí, fora de guerra e tudo, por que o Coronel tá falando que ele foi um louco e tal? Até porque o senhor falando isso, eu me lembrei de uma fala de um delegado, inclusive lá de Trindade, que é o meu amigo doutor Vicente. Um dia eu conversando com ele lá na delegacia, ele falou assim, rapaz, olha aqui, eu recebo um adicional de insalubridade aqui, eu tô no céu, aqui no ar-condicionado, e ele também foi fuzileiro naval, lá no Rio de Janeiro, ele é carioca. Por quê? Porque doido, como assim? Como é que era lá o jogo lá? E você sair daqui, do Cerrado, de estar próximo da sua família, criado aqui com a minha mãe, com o meu irmão, no Novo Horizonte, né? A gente mudou para o Novo Horizonte em 73, quando foi fundado, ali, né? no Comoab, 73, ali na ponta esquina da César Lattes, só existia César Lattes de asfalto, o resto era tudo chão, não tinha nada, não tinha Vila Boa, não tinha Garavelo, não tinha Jardim Presidente, não tinha Faz Salvino, era só o Novo Horizonte, era final de linha. Estavam construindo ali a Cachoeira Dourada e a segunda etapa do Novo Horizonte. E, de repente, você ser voluntário. Eu passei em Brasília. Então, em Brasília, você saía de lá de manhã, à tarde você estava em casa. Né? Você tirava lá, estava de pau, estava de serviço, no outro dia você estava em casa. Rolava uma carona ainda. Fui para o Rio de Janeiro sem conhecer ninguém, não tinha parente nenhum no Rio de Janeiro, ninguém. Aí, de repente, você cai em São Gonçalo. São Gonçalo é do lado de Niterói, do outro lado. Mas Campo Grande, onde fica o Toneleiro, é quase final de linha. Porque final de linha é Santa Cruz. É quase final de linha. Campo Grande ficava 40 quilômetros de trem da central do Brasil. Então, assim, era loucura mesmo. A gente não tinha... Treinamento, como é que é, Coronel? Era assim, eu tive a sorte que eu entrei na Marinha com 17 anos. Então, era um cuco, né? Saúde de ferro, era um cuco. Corria 18 quilômetros por dia com fuzil, capacete e tal. O meu curso de operações especiais foi uma loucura. A gente fala assim, os caras não acreditam. O pessoal falou assim, ó, eu era da segunda companhia de operações especiais. Só tinham 2 e tinha o PCS, o pelotão de comando de serviço. Ó, apresenta lá na primeira companhia para fazer faxina. Beleza, nós fomos de short. Aquela conguinha da Marinha lá, camiseta branca. Chegou lá, o cara, começou o quê, cara? Lá, você chega com uma mãozada na orelha e tal. Curte operações especiais. Eu falei, mas vai me ter voluntário. Começou o quê? Começou o quê? E aí o sargento Carvalho nos chamou, o primeiro sargento Carvalho, falou assim, ó, aqui na segunda não desiste ninguém. Se desistir, tá fora do toneleiro. E pra gente aquilo lá era o céu. Então, o da segunda companhia não desistiu ninguém. E o meu curso foi um curso vamos dizer, um laboratório. Nós somos cobaia, literalmente, porque o curso de operações especiais tem um comandos anfíbios e o curso de operações especiais. O curso de operações especiais é para soldado. O Comanf é de cabo para cima. É para gente que está efetivado na Marinha, né? Ou seja, cara que vai ficar lá 30 anos. O soldado não, ele fica 2, 3, 5 anos e dá para sair. E aí o meu curso teve cabo, sargento, tenente. Tanto é que o 01 do meu turno, eu sou o 29, o 01 do meu turno, o tenente Barros, hoje ele é capitão de mar e guerra da R1, ou seja, da reserva, ele era campeão mundial de orientação com carta na França. O homem era cavalo. Ninguém corria com o cara. Ninguém queria correr com o cara. Então, era o segundo cobaia. Mas para mim foi um grande aprendizado, sabe? Porque realmente o estado da Guanabara, o Rio de Janeiro, é excepcional. Ajudou na formação do meu caráter e também incentivado pelo meu tio, que era soldado, o tio Nilton, já em saudosa memória agora, que faleceu como sargento na PM. Ele me incentivou a prestar o concurso para soldado. Em 86, eu entrei como aluno soldado no 7º Batalhão, pertinho de casa, ia a pé para casa lá no Novo Horizonte. Batalhão Triunfo. O Batalhão Triunfo, a Coruja, o Triunfo. Muito bem. Eu servi lá, eu fui aluno soldado e fiz o curso de formação de soldado. Coronel, e aí o senhor entre 86 na PM, né? E aí já 87, um dos momentos mais dramáticos aí da nossa história recente aqui no estado de Goiás, acidente do César 137. O senhor era soldado na época. Eu terminei o meu curso de soldado do 7º,
Passei concurso de cabo. Só que não deixaram fazer no 7. Não sei por que eu fui primeiro colocado, mas não deixaram. Mandaram eu para cavalaria. Então eu sou cabo de cavalaria. Terminei meu curso de cabo. Fiquei só uns 2 meses como cabo. Soldado eu fiquei 4 dias. E como cabo eu fiquei 2 meses. Aí passei no concurso para sargento. Quando surgiu o Césio, a minha turma era mais antiga. Nós saímos da academia para limpar o Instituto Libertas, ali perto da Praça do Avião. E preparamos o Instituto Libertas, serviu como escola de formação de sargento. Muitos anos, a minha turma foi a primeira, foi a que limpou lá estava abandonado. Lá pertencia à maçonaria. E a gente estava naquele período assim de formatura, estava perto da formatura, que eu formei em novembro e o Césio foi em setembro. Foi setembro. E nós estávamos do lado. Porque se você for lá no Libertas, hoje é do lado, Dá para ir a pé. Então, outra coisa, nós fomos jogados naquilo lá, João, Douglas, sem saber de nada. Vai! Porque ninguém sabia também. Os nossos superiores também não nos enganaram. Nós fomos sem saber o perigo que estava correndo. Eu perdi amigo com o Césio. Falaram que era o quê, Coronel? Falaram que era um acidente radioativo. Quem entendia daquilo lá? Ninguém sabe. Nem aqui nem não sabia. Não sabia. Nem aqui nem não sabia. E tem uma lenda urbana que corrige, que o senhor vai poder falar melhor com a gente, que estava lá em loco. Muitos, na inocência, digamos assim, de não saber com o que estava lidando, muitos policiais achavam que a FARC ia proteger eles daquilo ali. Eu já vi depoimento de que na realidade ele não sabia de nada. Depois que a gente passou por aquilo ali, começou a ter reportagens, aí falar de Chernobyl, aí vieram comparar, e não sei o que lá, e aí vieram falar do perigo, aí começou a morreu gente, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Todo mundo, tanto é que nós tivemos policiais que perderam a vida em relação à radiação do Césio. Eu tenho amigos que os filhos nasceram com deficiência por conta do Césio. A questão da radiação elevada, né? Porque a menina lá, né, a Lady das Neves, meu troço. Coronel, a gente entrou numa questão que depois que eu comecei a trabalhar muito, né, em coberturas policiais, hoje a gente está aí no programa, talvez seja de cobertura policial maior do estado, é uma questão interessante. Muitas vezes as pessoas criticam a polícia militar ou o policial, não sei o quê, porque isso não é função da polícia, não sei o quê. Mas eu comecei a perceber o seguinte, porque a função da polícia, policiamento militar ostensivo, polícia militar, abordagem, polícia civil, investigação, polícia judiciária, tudo e tal. Mas tem um louco na rua dando trabalho, problema de saúde, né? Surto, o que mais tem hoje? Quem que chama? Quem que é o primeiro? Policial militar. Dá um problema aqui de uma rachadura do Diabaquá aqui, problema de defesa civil, não sei, então, quem que vai do peito? Polícia militar. Muitas vezes ajudar os bombeiros no incêndio, tudo e tal. Nesse caso, exposto à radiação, polícia militar. E nessa época, a polícia militar e o bombeiro era um só, porque o bombeiro só, e no advento em 89. Então até foi em 87, então era tudo uma coisa só. E outra coisa, para você que, já que você tocou nesse assunto, a polícia militar sempre teve nos grandes eventos. A polícia militar dirigia ônibus da Transurb quando o pessoal entrava de greve. Você via o policial fardado ali dirigindo o ônibus. Hoje é Metrobus, antigo Transurbão. A polícia militar varreu rua em Goiânia, que lixo que a Comurg entrou de greve, parece que em 87, 88, a minha turma foi empregada. Então, assim, o que as pessoas não fazem, o que as pessoas não têm condição de fazer, chama os militares. Então, logo eles estão muito mais expostos, né? Muito mais expostos. Outra coisa, é um órgão que trabalha 24 horas, que não tem dia, não tem horário. Na minha época não tinha. Hoje você vê esse negócio de AC4, né, de hora remunerada. Na minha época não tinha isso, não. Tá escalado e pronto, acabou. Não tinha esse negócio. Muitas vezes o tenente, o sargento, lá depende da sua graduação ou seu posto, ia te dar um dia de folga quando você chegasse. Às vezes ficava 7 dias no mato, voltava para casa, tinha só o tempo de lavar roupa e tal. No outro dia já estava lá, empregado novamente. Então hoje é totalmente diferente. Antigamente, igual a gente falava, era na brabeza. Era na brabeza. Lá no 7º Batalhão, você esperava o colega chegar de serviço para desarmar o 38º, que era um Canela Seca Taurus, um PO Taurus ou um Rossi. E aí você esperava ele chegar, porque não tinha arma para todo mundo, e aí você esperava ele chegar para você poder armar e ir para o serviço. Hoje não tem isso.
né? A gente comprava, por exemplo, eu tinha as minhas munições pessoais, porque muitas vezes não tinha munição boa, que a gente falava recarregada, então eu trabalhava com as minhas munições próprias, mas tinha colega que não tinha condição disso aí, ou que não queria. Então, assim, a polícia, do que ela passou, colete na minha época de aluno soldado era coisa da CP Shop, porque não existia BP Shop naquela época, era CP Shop do 1º Batalhão, né? A CP Shop. Não tinha esse negócio de arma longa, colete, era na brabeza mesmo. Os rádios os rádios de comunicação era desse tamanho assim, ó. Se você mandasse na cabeça de um cara, você matava ele desse tamanho assim, ó. O tanto comando usava aquele troço, a gente punha aqui, ó. A gente punha do lado de cá, passava ele por aqui, ó. Pelo cara pendurado aqui, né? Como se fosse norte-americano. Não tinha aquela tecnologia de... Então a gente passava ele debaixo do braço aqui, passava ele por aqui, ele ficava pendurado. Mas ele era desse tamanho assim, ó. Pesava quase 2 quilos. Coronel, o senhor ficou muitos anos na polícia. O que foi essa evolução? O senhor está falando aqui de armamento. O que mais que mudou nesse período todo que o senhor viveu? A lenda viva da polícia. Um dos poucos que entrou como soldado, foi para a reserva remunerada como coronel. E evoluiu nesse processo todo, coronel? Sim, muito. Todos os governos que passaram, todos os governadores que passaram, pelo menos da minha época para cá, 86 para cá, foram bons, mas também foram ruins. Então não vou falar que foi tudo bom, né? Por exemplo, o secretário, que nós tivemos a sorte de ser secretário, que abriu o horizonte para nós, chama José Paulo Loureiro. Para mim, o melhor secretário de Segurança Pública que o Estado já teve. Ele conseguiu dobrar o salário de todos os policiais, não é da PM, não. Todos. Polícia Técnica Científica, bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil. À época era agente de segurança prisional, hoje Polícia Penal, ele dobrou de todos. Ele via a gente empurrar aqueles carros, ficar pedindo para vocês, empresários, para remendar a coisa, e pedindo. Aí eu falei assim, opa, vamos fazer um contrato aqui. Vamos licitar, vamos fazer o contrato aqui, vamos locar as viaturas. E as viaturas vamos fazer tudo nova. 1 ano e 6 meses vai ter que trocar e vocês vão colocar só combustível. Vocês não vão arrumar mais carro. Acidentou 24 horas. Então, assim, evolução. Tirou essa atenção da mão da polícia, né? Tenente, segundo tenente, recruta. Tinha 357, carabina 357, submetralhadora Taurus, e tinha os pau de fogo, né? Os fuzilzão pau de fogo, o M908, só aquilo, era brabeza mesmo, tinha colete, né? Na Rotan tinha. Então, olha a evolução, você vai na Rotan hoje, o armamento, o armamento que tem. A Rotan foi Porque o perfil da bandidagem mudou também. a Rotan foi criada porque... Eu falo, quando é que a Rotan é tal situação, manda a Rotan. A treta é pesada. Foi uma evolução muito grande também, essa questão do policiamento ostensivo, os próprios batalhões especiais, tudo, tá todo mundo hoje, né? Quando é que ia naquela época? Rotan foi criada como tropa de contra-reação, combate e assalto, porque começou a crescer bastante ali na década de final de 60 para 70, roubo a banco. Então ela foi criada para isso. Ela foi criada lá no começo para isso, para combater roubo. Você era quadrilha especializada? De quem roubava banco? Ilhas, não tinha essas facções criminosas, né? Com organização, com tudo, mas eram quadrilhas. E ela foi criada para isso. Já o Batalhão de Choque, que nasceu como CIOI, Companhia Independente de Operações Especiais, ela foi criada devido a um sequestro que houve ali no Jardim América, no Saíde Agel Filho, e aquilo ali virou uma coisa para o mundo inteiro, porque o pessoal saiu daqui, foi em avião, Trocaram carro por jornalista, usaram até fugir em carro forte e tal. Então, assim, tudo que não devia fazer em negociação, né, em gerenciamento de crise. Aí foi criado. O nosso primeiro comandante foi o saudoso Major Alquino, na época era major, ele faleceu como tenente-coronel, e foi criado isso aí. Então, a Rotan já existia. A Rotan existia a CP Choque, que era uma companhia de policiamento de choque do 1º Batalhão, que hoje é 6º Batalhão, e aí a Rotan pertencia lá como um pelotão, né?
e hoje ela é um batalhão com uma companhia destacada no Jardim Ingá. O choque também tem aquela característica de conter multidão, protesto, Distúrbios, né? O choque é a nossa mãe. É a mãe do todos os batalhões especiais. Tirando a cavalaria, nós temos que tirar a cavalaria. Sim. A cavalaria é a tropa de choque mais antiga. Cavalaria vem desde a na guerra, de né? 82, e outra coisa, a arma, não é a arma mais antiga, o pessoal gosta de falar que a mais antiga é a infantaria, mas é a arma ligeira que transpõe os montes, né? O solípede, o animal, o cavalo. Então, depois foi criado o batalhão de choque. Do batalhão de choque nasceram o Graer, o Giro, a Rotan, o BOP, a doutrina de COD. A doutrina de COD também tem alguma coisa a ver, não nasceu lá, foi depois. Então, ela é a mãe das forças especializadas. O choque é a mãe, é o pai Coronel, das tropas especializadas. toda essa questão de assalto a banco começou a surgir lá e tal, mas aqui, nesse novo perfil de bandidagem aqui e tal, na década de 90 ali, o negócio começou a querer florescer. E aí tem já, o senhor, não sei se já estava na Rotan na época, teve uma ação contra uma quadrilha de assalto a banco. Na Fama, assaltaram banco na Fama e na 85 aqui. No comecinho de 90, 91, 92, eu fui tenente no batalhão de choque, eu pertencia à primeira companhia, que era a Rotan. Os nossos carros eram caravans e os tenentes Rotan Comando, no meu caso, eram 2 Opalas, o 511 e o 513. Um 4 boca e outro 6 boca. E teve uma onda de assalto em Goiânia, estava terrível, e o pessoal da PM2 começou a trabalhar em cima junto com a Polícia Civil, e a gente estava, sendo cobrado pela sociedade, e nós conseguimos pela primeira vez a vinheta do Jornal do Meio Dia. Ficou quase 10 anos com o pessoal todo estourado. Lá era esse pessoal, 5 caras vieram para Goiânia roubar. Vieram de onde? Vieram na época não tinha, vieram do Tocantins, Bahia, Maranhão, certo? E formaram a quadrilha. 5 caras vieram e assaltaram o Itaú da 85, não tinha dinheiro. Na época não tinha caixa eletrônica, né? Não, nem pensava nisso aí, não tinha dinheiro. E aí o pessoal falou assim, esses caras vão voltar a assaltar. Eu era o Rotan Comando, nós distribuímos as barcas em Goiânia, não era tanta barca assim, o efetivo não era tão grande assim. E eles roubaram também um Bradesco da Fama. E aí nós caímos para cima. Nós cercamos ele lá no Perim, lá no pé do Meia Ponte. E o pau meu. E o pau pro meu. Os 5, graças a Deus, nenhum policial ficou ferido. Alguns deles ficaram feridos, mas não de fatal, né? Não teve aquele dia não existiu tiro fatal. Alguns ficaram feridos, 5 foram presos. E o pouco dinheiro que eles tinham roubado, tudo recuperado. Eles estavam com que armamento, coronel? Eles estavam com aquela época, pistola 380, revólver 38 e a gauge, né, a 12. Eles usavam a 12 também. Eles naquela época dificilmente usavam fuzil, esse tipo de coisa, o armamento também. E o nosso também, a gente usava nessa época, como eu falei para você, 357, submetralhadora Beretta, o pau de fogo, né, e a 12, o pessoal vai lembrar os antigão, não? A tal era uma de 2 canos que disparava aquela beleza. Não, rapaz, eu esqueci, foi o nome dela aqui. Ela tinha um apelido, mas era uma 12, 2 canos. E eu tô pensando aqui, né? Eu gosto muito dessa questão geográfica, ali da Bernardo Saião na Fama. Pra onde for pegar os caras lá no Perim, lá no pé do morro, lá onde passa o córrego, naquele tempo não tinha Avenida Leste-Oeste, não. Então foi uma caçada. Entrando em casa e não achava, e aí, passou por ali. E aí, nessa época, o BOP, o choque, tinha umas DUT, eram as CG 125 DUT cargueira, e o pessoal da inteligência usava ali, nós espalhamos esse povo. Espalhamos esse Estamos falando de coisa de 30 anos atrás. Isso, 91, 92. E eles estavam que carro, né? Eles estavam numa Paraty. Uma Paraty. Quadradona. Coronel, e aí teve a vez, né,
que vocês deram a cana no Pareja. Essa história. Como é que é a história? Essa é boa, hein? Essa vai dar um corte bom, hein? Ele não agredia a vítima, não matava a vítima, e ele roubava. Olha aqui, hein? Ele roubava. Aconteceu isso, acho que 2 ou 3 vezes. Por exemplo, ele roubava uma moto, e a moto saiu um bagaço. Quando o cara foi recuperar a moto, estava toda arrumada. Nós pegamos ele com um Gol GTI, aqueles Gol, né, quadrada na GTI. Com GTI. O cara trocou as rodas, trocou os pneus. O dono até aconteceu. Porque não tinha aquele negócio de seguir nessa época daí, né? O que acontece? Eles eram muito ousados. Eles eram 3 e eles roubaram na Quinta-feira Santa 8 postos de gasolina em Goiânia. Fizeram a boa no feriadão. 8. Aí aquele negócio, eles iam para um lugar, não tinha tanta viatura, ia para um lugar à noite. Quando a polícia ia para lá, eles iam para outro lugar. Então, tipo assim, eles roubavam em várias regiões de Goiânia. Eles roubaram Quinta-feira Santa e sumiram. E assim, os 3 A juntos. gente não exalta bandido, não. Até porque aqui em Goiás, né? Também estava comentando aqui, bandido não faz fama, não. Mas no Pareja, ele era um cara assim, diferente do Peba comum, ele era um cara mais inteligente. Classe média, pai dele tinha dinheiro, classe média, morava em apartamento, sabe, muito bem criado e culto. Então, ele era acima do pessoal em questão, sabe, de inteligência, de cultura, ele era acima. Ele não era o pé de chinelo, o Peba, ele era o chefe. E aí na Entendeu? Quinta-feira Santa ele tava, 8 postos. roubava aqui, O sumiu. Podia jogar tudo nas costas dele, cadê esse fim de égua? Não achava. Beleza. A polícia ficou pé. E os 3 juntos ou eles iam No separados? mesmo carro, num Gol quadrado GTI azul. Azul com o detalhe cinza. Era o da época, vocês podem ver aí depois, vocês vão encontrar. Aí beleza, chegou, sumiu, e a Polícia Civil louquinha, PM e tal, sexta-feira, porque era feriado, né? Feriadão. Beleza. Sábado, aleluia. Os caras voltam em Goiânia e roubam mais 7 postos. 15 postos na Capanga, naquela Goiânia da década de Coronel 90. Paulo Alves. Todo mundo pagava no dinheiro na época, né? O Coronel Paulo Alves, já em saudosa memória, foi comandante-geral, mas nessa época ele era o CPM, comandante do policiamento metropolitano. Ligou e falou assim: se vira, acha. Falei, mas achar como? Não tinha esse negócio de celular, Se vira, irmão. GPS. Vocês sabiam que ele tava no gol de sair. Sabe como a gente pegava as coisas aí? Era para descobrir os endereços. Lista telefônica. Lista telefônica. Dessa grossura na viatura. Aí eu estava com. Eu lembro de 2, nós éramos 4, então me perdoe que o último nome eu esqueci. Era 2º Tenente Urzeda, o 3º Sargento Hamilton e o soldado Tarzan. O outro eu não lembro quem é. Nós estávamos numa Opala. Teve um bizu que os caras tinham ido para um apartamento descansar, porque eles estavam estourados. Eles gastaram dinheiro da quinta-feira tudo em Itapuranga com mulherzada e estavam esperando descansar. Roubava, pra ir barra, pro- pingue e ia foguete. para Depois Campos Dourados. roubava. Eles iam para os Campos Dourados. O que acontece? Campos Dourado? Araguaíns. Isso. Meu pai teve uma chácara lá na beira. O que acontece? A gente acorda as crianças. Rapaz, foi um negócio assim, eu pensei que tinha matado o pai dele. Nós chegamos no apartamento. Polícia, e aquele negócio. Uma luz e som, uma granada. Aí você imagina uma luz e som. Esse apartamento era onde? Em frente hoje que chama de Buriti Shopping. Naquela época não tinha. Em frente. Rio Do outro Verde. lado da Rio Verde. Aham. Rapaz, fez um estrondo, tremeu esse prédio todo. Bom. Aí eu vi sangue pra tudo quanto é lado, e matei. Falei, não, ele matou o cara. Você chegou, O mas pai dele assustou e foi chutar, eu trouxe tudo no pé dele. Meu, Aí, chamava pai do Pareja. Pedro Parejo. e como é que você chegou lá, coronel? Nós chegamos, Lá na casa do pai dele. como acontece muitas vezes, com denúncia anônima. Se não fosse a população, a gente não descobria as coisas tudo, não. Denúncia anônima. Aí chegamos, olhamos, olha o carro lá. Coloquei a mão no motor, tava pelando. Tava quente, não, tava pelando. Falei, tá aqui. Onde que ninguém dava bizu, onde que o cara mora, tinha que fazer incursão no prédio. É os bloquinhos, né? Os bloquinhos. Certo? E aí, vamos lá. E eu até hoje eu lembro, porque o nome do parceiro dele, o terceiro eu não lembro, era Leonardo Pareja, e o nome do parceiro dele era Bonnie and Clyde.
Era emendado, era Bonnie, é Bonnie and Clyde. Meu. E aí eu não tenho como eu... Era pra ser uma homenagem ao casal ladrão lá, o Bonnie e Clyde, era o Bonnie e Clyde. Prender mesmo tudo e tal, eles foram autuados. O Pareja, nesse inquérito, ele levou 9 anos de reclusão. Quem chutou a granada foi o pai dele ou foi ele? O pai dele. Ele estava escondido debaixo daqueles tanques fixos, né, que tem nos apartamentos. Estava escondido lá debaixo daquele tanque lá. O outro colega debaixo da cama e um terceiro nós pegamos na casa dele que tinha ido embora. Mas não estava nem perto de ser o bandido que levou fama aqui no Brasil. Estava começando. E o senhor chegou lá e ele estava debaixo do tanque? Estava debaixo do tanque. E tinha uma coisa também. O Pareja, você não precisava conversar com ele na faca, não. Você chegava e dizia, eu vou contar tudo. Precisa. Ele não gostava da conversa ao pé do ouvido. Não gostava de uma conversa Ao pé do ouvido. Segurava a informação, não. Isso também. Na época da rebelião lá. Eu estava na 5ª Companhia. Na época da rebelião, eu era primeiro tenente. E fui para a 5ª Companhia servir lá em Indiara. Eu acompanhei de longe. Eu lembrei da coisa aqui. E eu lembro daquele caso que aconteceu com a sobrinha ou com a neta do senador lá na Bahia. O pessoal não estava negociando com ele não queria negociar, e ele pediu. Ele falou assim, eu quero negociar ou com o capitão Milhomes ou com o tenente Urzeda de Goiás. Ele fez esse pedido, o pessoal não atendeu, mas ele fez esse pedido também. E naquele livro dele, Vida Bandida, ele fala sobre essa prisão e diz que eu sou o único policial que ele conheceu. É o livro dele, não sou eu que estou escrevendo. Que não era corrupto e que garantiu os direitos dele. Coronel, isso de garantir direito, mesmo a gente sabe como é que tem que ser, né? Porque entre a sua vida e a do bandido, você tem que defender a sua primeiro, né? E aí o senhor, eu quero saber quando é que o senhor teve, porque hoje eu sei que o senhor é pastor, né? O senhor sempre teve isso ou o senhor chegou a ter um encontro assim com Cristo e algum toque assim? Aconteceu uma experiência? Lá no Novo Horizonte, com 9 anos, um colega vizinho me convidou para ir na Igreja de Cristo Novo Horizonte. Eu me converti na Igreja de Cristo Novo Horizonte, fui batizado na Igreja de Cristo Novo Horizonte, né? Fiquei mais de 20 anos e depois, quando fui para a Edéia, não havia Igreja de Cristo, mudei para a Edéia com a minha esposa. Existia a Fonte da Vida, o pastor Giovanni, que hoje é bispo em Orlando, né, nos Estados Unidos, e aí eu fui para a Fonte da Vida, mas me converti na Igreja de Cristo ainda novo. Lógico que tive naquela fase adolescente, jovem, desviei, fiquei um tempo fora e tal, mas sempre a criação dentro da igreja, sempre com princípios e valores cristãos. O senhor, nessa carreira toda aí, teve que confrontar, teve que escolher entre a sua vida e do outro, queimar. Como é que é internamente o conflito? Olha, eu sempre falei para minha tropa, eu comandei tropas excepcionais. Deus me deu o privilégio de entrar na polícia tendo como primeiro comandante o Major Silveira, José Silveira Lima, que depois foi presidente do Detran e depois foi deputado. É um excepcional. Então eu vi um referencial na minha vida que chama José Silveira Lima, major, comandando o 7º Batalhão, e eu pude comandar tropas especiais também, né? Então, e os seus tenentes hoje estão tudo aí? Estão tudo mandando na ciência, tudo mandando. Então, eu tive o privilégio de servir na cavalaria como cabo, né, de como sargento voltar para o 7º Batalhão como sargento. Eu tive o privilégio de servir a Rotan 3 vezes como tenente, ainda no batalhão de choque, né, Rotan comando, como comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Choque, Rotan como capitão e depois como major comandante do batalhão de Rotan. Eu tive o privilégio de comandar a minha cidade, Trindade, o 22º Batalhão, e não pedi, foi por acaso. Eu tive o privilégio de comandar os Caveiras do Cerrado, os Caveiras do Estado de Goiás, o Batalhão de Operações Especiais. Tive o privilégio de ajudar a montar com o Coronel Edson o Comando de Missões Especiais e ser o primeiro comandante do Comando de Missões Especiais e depois voltar a comandar 3 anos depois novamente. Tive o privilégio de comandar o 3º CRPM, que tem uma tropa excepcional lá em Anápolis e região. Então, e tinha comandantes excepcionais. Os meus comandantes eram o Major Câmara,
que hoje é o chefe do Estado-Maior aí, o Major Hilner, já em saudosa memória, Caveira 22, Meu amigo, trabalhando lá no demônio. o tenente-coronel Túlio, o Tulhão, né, que hoje está na reserva também. Gente boníssima. Fizemos Coronel, coisa lá. E servi também em outros lugares, é lógico, mas tive a oportunidade de servir também no interior. Além de Anápolis, eu servi em Indiara há 4 anos, na quinta companhia. quero falar sobre esse trabalho em Anápolis, mas antes eu quero confessar uma coisa aqui que veio à minha cabeça. O senhor nem sabe disso, mas na hora que quando a gente estava falando do Pareja aqui, eu lembrei desse negócio aqui. É uma história que o senhor estava presente. Agora, recente, o senhor estava na gestão penitenciária, né? Aqui no estado. A última função policial foi diretor-geral de administração penitenciária. E eu No começo do governo Caiado. não sou de ter medo, não. Eu sou meio louco assim também. Só que esse dia eu fiquei com um pouco de medo. O senhor vai lembrar, estava tendo um evento da UNP, da Universal nos Presídios. Eu acho que era na CPP. E aí, o coronel falando no evento, como o diretor, né, tal, como o gestor. E aí eu estava com um cinegrafista que era motorista na época da rebelião, motorista da TV Anguera na época da rebelião, lá do Pareja. E hoje ele é cinegrafista há muitos anos, João Roberto, meu amigo Joãozão. E o Joãozão encostou assim na parede, lá na CPP, e falou assim, ele fala bem calmo, ele falou assim, Branquinho, aquele dia em 96 estava desse jeito aqui, ó. Tava o chefe do tal, tava o chefe do TJ, tava o secretário tal, e tava a gente da imprensa. De repente a cadeia virou. Eu falei, meu Deus do céu. E esse dia eu fiquei com medo. Falei, rapaz do céu, não vou descer um trem desse aqui não. Pelo amor de Deus. Esse dia, acho que hoje foi o único que eu fiquei tenso, fiquei com medo, que a cadeia... Pelos erros dos outros, o homem sensato corrige os seus próprios erros. Então, aquilo que aconteceu, que foi um vexame para o Brasil inteiro, a rebelião do CEPAIGO, que na época era CEPAIGO, não era POG, serviu como estudo de caso para todas as polícias do Brasil, inclusive a nossa, né? Depois daquilo, nós começamos a ter curso de gerenciamento de crise, curso de negociação, que eu fiz parte também, então, é dessa forma. E como tenente, teve duas coisas muito interessantes. Primeiro, o coronel Paulo, esse que eu falei, CPM, me chamou também para falar para acabar com os rachos em Goiânia. E um dos lugares que estava mais racho era na Vila Redenção e no meu Novo Horizonte, onde eu morava. Na César Lattes o povo fazia racha ou na pedaço? Maurício Gomes Ribeiro, na César, mais na Maurício Gomes Ribeiro, sabe, da engenheiro José Martins Filho. Ali perto do Ciames, ali em frente ao Ciames, era o lugar que o pessoal mais gostava da racha. Jogava óleo ali e tal, eu morava lá, tá? Então nós acabamos com isso. E tem uma situação... Mas acabou com... Saber o como. Serviço. Eu lembro que o capitão Alberto, hoje ele é promotor aposentado, ele é o procurador do município de Anápolis, Carlos Alberto, sabe? Ele fez uma apreensão ali no Morro do Além, que não existia casa, lá no Gentil Meireles. Eles fizeram, mas não liberou, né, o impacto ambiental. Então, era um loteamento pronto, com energia, com água. Era o primeiro em Goiânia, mas ficou uns 10 anos lá só o local. Ele teve uma operação lá que o pessoal ia para lá para dar cavalo de pau. Ele apreendeu lá 68 veículos e 100 motos. Aí saiu dali do Gentil Meireles, do pé, né, do Ulisses Magalhães, pro Detran, naquele comboio que gastou quase 3 horas para chegar. 68 motos em comboio. 68 veículos e mais de 100 motos. O pessoal abandonava ali no meio. Certo? Abandonava. E outra situação que me lembrei aqui agora, eu acho que eu nunca comentei isso, o coronel Paulo também me chamou, porque eu era Hotline Comando, mas eu era o chefe da inteligência do choque. Eu era o P2 do choque, tenente-chefe da P2. E era comandante da 2ª Companhia, SAV, Serviço de Aviação Policial, que hoje chama Graer, né? Então, eu e o comandante Roni, eu tenho mais de, acho que 600 horas de voo como comandante de operação do lado dele, que ele era o piloto, eu não sou piloto. E nós fomos incumbidos, foi montada uma delegacia aqui, ó, no Jaó, chamava Delegacia Metropolitana. Só delegado daqueles. Abdu Seba, Nilfo, deixa eu ver, Marco Marquezine, um também que faleceu, eu esqueci o nome dele aqui. Aí o coronel Paulo nos chamou, estava o diretor-geral da Polícia Civil, e ele chamou para a gente acabar
com os demônios do Novo Mundo. DMN. Aquela época, quem ficou encarregado para acabar com os demônios do Novo Mundo foi a Delegacia Metropolitana. Era barra pesada. Foi a Delegacia Metropolitana e o Batalhão de Choque. O Batalhão de Choque, eu fui determinado pelo Coronel Sebastião Batista, na época era Major Sebastião Batista, de representar, nesse aspecto que eu era o chefe da inteligência, de acabar com os demônios do Novo Mundo. Então, tudo que fosse relativo aos demônios do Novo Mundo, que eles tatuavam, né? O braço, aquela coisa, era para levar para o Jaó, e não para o 1º DP, nem para o 5º DP, que era em Campinas. Esse é bom pro corte. Como é que foi a conversa para acabar, para conter os demônios? Os demônios do... Não foi exorcizando. Não foi exorcismo, não. Foi com oração. Nem água benta. Não foi com oração, nem com água. Rapaz, eles faziam de tudo. Era tipo uma organização, só que não tinha organização. Baita gangue naquela época, Uma né? baita gangue mesmo. E eles, roubos, pequenos furtos, roubos, bagunças. E os cabras eram, sabe? né? Quebradeira. Então eles entravam antes, quebravam antes tudo e tal. Ia para certo lugar, por exemplo, não tinha arrastão nessa época, mas faziam bagunça, saíam roubando. Então, assim, não foi com água benta nem com oração. Foi muito trabalho de inteligência e tivemos que prender os cabeças, conversar com os cabeças daquele jeito que a polícia tem, aquele aspecto educado que a polícia tem, parceiro, companheiro, né? Para poder incentivar os caras a não ser mais infinitamente cortês. muita cortesia. Tanto é que ninguém respondeu por tortura nem nada. Então, assim, é aquela coisa duro, né? Porém, duro. Porém, cumpridor de lei. Reto. Papo reto é duro. O policial, ele tem que ser duro. E a dureza a gente não confunde com agressividade, tá? Porque o cara pode ser agressivo e frouxo, mas ele pode ser duro e legalista. Então a polícia foi dura e legalista. Então tem uma história muito interessante também. Como que foi aquela história de que o cara tinha sequestrado lá e tudo, e aí tava aquela coisa toda, aquela tensão, e o cara falou, eu só falo com o Major Urzita. Nessa época eu era major. Então, nessa época, era a minha terceira passagem pela Rotam, mas agora como comandante. O tenente Rotam, comando do dia, era o tenente Câmara, hoje chefe do Estado-Maior. Certo? E aí o que acontece? A Rotam não participava, apesar de eu tinha feito curso com eu era major, o tenente coronel Pacheco, que hoje é coronel da reserva também. Lembro. Nós fizemos curso de negociador em São Paulo, no 3º de choque de São Paulo, e depois fomos para Córdoba, na Argentina, fazer um curso de negociador com refém. Então, quem estava lá era o tenente coronel Pacheco. E a Rotam, por ser uma tropa muito de chegada mesmo, de contra-reação, combate e assalto, ela não ia nesse tipo de coisa. Ela não ia. Não ia. Então estava lá o pessoal do 1º Batalhão, que hoje é 6º Batalhão, estava toda a equipe lá, foi no San Damiano ali, entrando no Ateneu do lado direito ali, que é o Instituto San Damiano. Beleza. Aí o Câmara estava de Rotam Comando, passou por lá. Mas foi só ele. Eu estava noutra situação. E aí ele ouviu do cara lá que o sujeito tinha problemas mentais, então era doente mental, fugiu de casa, tinha 5 dias que ele estava no meio da mata. Naquela época não tinha aquele tanto de bairro que tem igual lá. Que era? O Ateneu, ali no fundo do Ateneu. Aquele pedaço. Ele sumiu. Com 5 dias depois ele entrou no instituto, pulou o muro, entrou, estava com muita fome. E aí dormiu. Aí quando dormiu, escondeu lá, dormiu. E quando deu fome ele acordou e foi comer uns pão, uma coisa. E o professor viu ele, que era na hora de aula. E ele estava alucinado. Então pegou uma menina com uma faca e pôs na garganta dela, uma menina de 7 anos. Meu Deus. E aí, conversa vai, conversa vem, o pessoal tentando demover ele daquilo e tal, com todas as técnicas de negociação, que, modéstia à parte, a Polícia Militar de Goiás é referência, né? O que aprende lá no curso? Muita coisa, você negociar, por exemplo, com um terrorista é uma coisa, você negociar com uma pessoa que está perturbada mentalmente é outra coisa, você negociar com um suicida é outra técnica, você negociar com um cara, por exemplo, que um depressivo é outra técnica. Então eles foram... Aí viram que o cara era perturbado e foram para essa abordagem. E a abordagem dessa é o quê? Ou vencer o cara... Vencer, né? De que é melhor se entregar, porque ali é só a tentativa, ele não cometeu nada, ele não matou, ele, né?
Foi só a questão do cerceamento. São várias verdades. São várias diferenças. Aí o que acontece? Em determinado momento, lá falando de polícia e tal, o Câmara ouviu que ele falando lá que era fã do Major Uzeda. Aí me chamaram, eu desloquei para lá com a minha equipe, a barca de Rotan, era comandante Rotan. Nós conversamos e não foi chegando e se entregando também, foi uma conversa, a gente foi dar aquele negócio de confiança com a pessoa, ele jogou a faca, deixou a menina sair, e depois se entregou. E aí uma coisa que me marcou demais, porque a menina, eu vou falar, uma menina de 7 anos, gente, ela chegou e tinha falado um nome para ele, depois eu perguntei para ela, né, por que você falou seu nome errado? Não, depois ele podia ir atrás de mim. Então eu menti meu nome, menti o nome da minha mãe, tá? Onde eu morava. Então assim, e eu me emocionei porque anos depois, o pessoal comentando sobre isso aí, naquela época não tinha Instagram. Quando é que foi isso, Coronel? Isso foi em 2006. Coronel, foi pertinho de um fato que não aconteceu aqui, mas aconteceu em São Paulo, mas que mostrou ali um erro de negociação, um erro de operação. Eu queria que o senhor comentasse, é o caso Eloá. Eu estava falando das diversas formas de negociar com alguém assim, com suicida, por exemplo, a negociação é uma, porque o cara já vai pro fim. Totalmente diferente. Perturbado mentalmente, totalmente diferente. Aí, conversando lá, não tinha Instagram nessa época, era só Face. Aí eu me emocionei porque uma menina de 15 anos entrou, 8 anos depois então, e disse, olha, era no meu privado, e falou assim, ó, eu sou aquela menina que você salvou no Instituto assim, assado. Hoje eu faço tal série, tal. Então são coisas que marcam a gente, porque o Douglas, João, não é só o salário que paga o policial. Eu costumo dizer o seguinte, o policial que trabalha só para receber salário, ele é muito bem pago. Sim. Independente do valor que ele receba. O médico que trabalha só para receber salário, ele é muito bem pago. O dentista é muito bem pago. O repórter, o jornalista é muito bem pago. Porque outras coisas pagam a gente. Não tem como pagar o sorriso de uma mãe quando você devolve uma filha como a gente devolveu. Não tem como pagar você devolver uma moto para uma pessoa que ele ficou 10 anos para comprar a moto, o carnê dele é de 60 vezes, que vocês lembram que era 60, e você devolver a moto, um filho da puta, desculpa, vocês vão ter, filho da puta roubou ou furtou dele. Então assim, isso paga a gente também, cara. Isso paga a gente. Sabe, a pessoa chega e fala assim, obrigado, major, obrigado, coronel, obrigado, soldado, obrigado, sargento. Isso paga a gente. Coronel, eu tenho uma... o senhor estava citando das profissões e tudo e tal, mas a gente vê muito, né, muitos policiais, inclusive, sofrendo com coisas da cabeça, não só policiais, profissionais como nós também, da reportagem, da rua e tudo. Como que o senhor fez, assim, na carreira, passando de tudo? De soldado, conheceu tudo, poderia conhecer dentro de polícia, né? Ficava rápido a polícia, né? Como não levar para sua cabeça, para o seu coração, cada pedaço de coisa ruim que você vê ali e não fazer isso, te tornar uma pessoa? A atividade policial, infelizmente, ela te leva a tônus emocional de 0 a 100 em questão de milésimo de segundo. Então, em um determinado momento, você está atendendo um som alto, um abarroamento lateral de um veículo, um embriaguez, Uma Maria da Penha, e de repente você está trocando tiro, de repente você está indo num homicídio. Dentro da própria ocorrência, às vezes, a coisa pode girar para esse lado. E outra coisa, eu nunca gostei, isso é meu, eu estou falando de mim, isso é pessoal. Eu nunca gostei de atender estupro de criança, estupro de idoso, eu nunca gostei. E também, ninguém gosta, eu não sou hipócrita, de ocorrência envolvendo policiais, que são vítimas, né? Um policial morto, um policial ferido e tal, eu nunca gostei. Sempre atendi, mas isso aí você tem que se controlar, porque muitas vezes dá vontade de descer do coturno, dá vontade de tirar a farda, dá vontade de fazer justiça sim. E o policial, ele tem isso dentro do coração dele de se dividir. Não é de ser, eu tô fardado, eu sou um cara duro. Depois não. Ele não deixa de ser pai, ele não deixa de ser filho, ele não deixa de ter sensibilidade. Mas tem coisas que a gente vai acostumando, tem coisas que não. Tem coisa que não dá pra gente acostumar. Por exemplo, esse caso aí, desse cara
que matou as 2 filhas para vingar da mãe, não desce na minha goela. Não desce. Aqueles guardas civis de Goiânia, né? Guarda Civil Municipal de Goiânia, Prendeu ele, que né? prenderam, tiveram muito controle. E tem que ter mesmo. Atender é o correto. Tem que ter. Mas dá vontade. Eu vou falar para você que dá vontade. Porque aí, principalmente quem tem filhas naquela idade. E o cara ir buscar as filhas toda emocionada porque o pai foi buscar, né? A mãe não podia ir buscar, foi o pai e a mãe que busca, toda ali pegando na perna e tal, brincando, de repente pedir pelo amor de Deus. Ah, papai tá falando que eu vou encontrar com o papai do céu hoje, eu não quero, vovô, eu não quero. Quer dizer, você tem que ter, cara. Nessa caminhada aí do senhor aí, já teve vezes assim, de casos assim, que o senhor teve que segurar e aquilo... Já teve caso que eu tive que me segurar e teve caso que eu tive que segurar a tropa. E outra coisa, você quer ver uma coisa? Eu não sou hipócrita. Quando envolve morte de policial, ferimento de policial, aí você tem que ter o tônus emocional, você tem que ter o controle mesmo, porque você tem tropa. E ali, companheiro, é sangue. É sangue. Então, um policial, e eu nunca fiz distinção, porque a Rotan, na minha época, solucionou o caso aqui de promotor que foi morto em Pit Dog, de policial civil que foi morto, de policial federal que foi morto, de policial rodoviário federal que foi morto. Na minha época, que eu comandei quase 3 anos, estou falando eu, não, a minha tropa, né? Então, assim, que isso, falou que era um guarda civil, para mim é tudo igual. Uns vestem farda, outros não vestem, mas tudo combate o crime. Tanto é que a população não quer saber quem prendeu. E tem muita gente que é cheia de vaidade com algumas coisas aí. Eles querem o quê? Eles querem o caboclo preso. E se resistir, vai para o capeta, cara. Porque é o seguinte, é sincero. Sincero, papo reto. Qualquer policial você pode chegar, qualquer um. Ninguém quer o resultado morte. Branquinho, ninguém quer, sabe por quê? Sabe por quê? A gente fala que casa com a ocorrência. Quando um policial resiste, não, a resistência de morte, mata um bandido na troca de tiro, existe um inquérito. Aquilo ali vai ser respondido. E eu já vi colega ir para tribunal de júri, mesmo em troca de tiro. Trocando tiro contra bandido, foi para o tribunal do júri. Porque a gente tem medo da justiça, de jeito nenhum a gente tem medo da injustiça, da falta de justiça. E o que acontece? Só que tem uma coisa, cara. A mãe do policial, a mulher do policial, o filho do policial tem que ver o pai no final do expediente, no final do serviço. O bandido é que escolhe. O bandido escolhe o jeito que vai voltar, se em pé ou se deitado. E num último caso, é melhor ser julgado por 7 do que carregado por 6. Então é melhor ir para o tribunal do júri responder e estar vivo e respirando do que deitar. Porque deitar a gente só deita uma vez. Aí, carregado, você vai ser só uma vez. Lógico, eu sou protestante, então eu creio, né, na segunda vinda de Cristo. Respeito o espiritismo, que acho que é uma evolução constante, mas eu entendo que vida é uma só. É uma só, né? Após vida, sim, aí vai ter a morte eterna e a glória eterna vai depender de quem tiver. Coronel, tinha uma época que se falava lá na festa de Trindade, que inclusive está acontecendo agora, nesse momento que a gente grava aqui, que a festa de Trindade sempre teve a parte religiosa, e a parte grandiosa da coisa, né? Mas tem a parte ali da farra, da festa e tudo. E ali onde era a Manuel Monteiro, onde é a Manuel Monteiro, aquele pedaço, ele falava que se você morresse lá no 3º dia de festa, eles só iam te achar no 10º e quando você caísse, porque era duro de gente. E aí eu quero que o senhor conta pra gente como é que foi quando o senhor foi peitar essa de... Eu era comandante Rotan e um deputado, eu não vou citar o nome dele, não vou dar holofote pra esse cara aqui, subiu na tribuna e chegou o cacete na polícia, disse que o policial era bandido. O líder do governo da época, Evandro Magal, esse eu cito, me convidou para ir na Assembleia, queria fazer um discurso, né, em homenagem à polícia e para, né, um repúdio ao discurso do outro cara lá, né, que não era do governo, não era da base do governo. Nós fomos. E eu fui para... Se você pegar filmagens antigas, você vai me ver na Assembleia sempre de preto e com a pistola. Nós entramos caladinhos, como sempre entrei e sentei. Esse deputado que falou mal,
Farda. Esse deputado que falou mal não estava lá, mas não se sentiu as dores dele, falou que a gente ia lá para ameaçar ele. E aí teve desgaste mais, saiu em toda a imprensa, Rotan invade a Assembleia, Major da face dura da polícia invade a Assembleia, não sei o que lá e tal. E o Coronel Edson era o meu comandante, ele suportou alguns dias, mas chegou no momento que ele teve que me tirar. Ele falou, senhor Zé entra de licença especial. Desgastado e tal, major, antigão, o major já antigo, quase não é tenente-coronel, mas arregaçado, porque aí invadia a Assembleia, meu Deus. Aí beleza, tava em O casa. senhor estava sozinho? O senhor estava com a tropa lá? Não, eu tava duas barcas, era 8 homens. É um limiar bem complicado. Era pra 8 homens. Mas eu frequentava ali, foi em 2007, no 1º de janeiro daquele ano, eu entrei fardado de preto com a 9 milímetros na cintura para prestigiar a posse do governador reeleito, Alcides Rodrigues. É isso que eu queria falar. Porque tem isso de Ué, Distância pequena, né? uma distância pequena demais, de no início do dia você ser o herói, e no final do dia você já ser alguém que eles querem que se afaste. É o da tropa por de dia elite, claro. apanhando, fizeram reportagem comigo, não sei o que lá. Falei, rapaz, E o governo? O governo não entrou para defender o senhor, não? não. Aí tem um desgaste, vai tendo um desgaste, o governo vai se desgastar por conta do major, né? Foi para casa. Um belo dia, chega em casa lá, quem? Capitão Wayne e o filho do Dr. George. Fabrício. Capitão N? Capitão Wayne Meu amigo. e o filho do Dr. George. Aham. O filho do Dr. Jorge Jorge Moraes. é o Fabrício. Fabrício. Chegar lá, viemos fazer um convite pro senhor ir comandar a Trindade. Era major. E o Coronel Edson, comandante, aprovou. Só que tem uma coisa, aí ele foi sincero comigo, ele é amigo, assinação contemporânea da Academia Urzeda. Ou você, né, dá uma firmada agora por causa desse negócio de desgaste de invadir da Assembleia, ou você se aputa de vez. Porque a festa de 2007, que foi o ano anterior, que eu estava comandando a Rotar, a festa de 2007 morreram 9 na festa. Igual aquele tal das country. Lembra daquele caso? E o povo tá apavorado lá. Beleza, lança. Eu sou morrer 9 pessoas numa festa religiosa. 2007. Um por dia. Aí não fala que tinha a ver com a festa? Não tinha, não me interessa. E o que era? Era cigano brigando? Não. Quanto é tipo de... Foi só... É a festa, igual eu tô te falando, tem a festa religiosa. 2 milhões de pessoas em 10 dias numa Tem cidade. a festa, que o povo vai pra curtir a festa. Para. Beleza. Chamaram o Major Urzeda. Aí deu um desgaste danado. Por quê? Porque o Major Benjamin era o comandante do bombeiro, era pastor. E o Urzeda também era pastor da Fonte. Aí não. 2 evangélicos numa festa católica. Aquela coisa política. Aí me chamaram, juntaram uma assada cheia de gente, levaram o Major doido, QBU Urzeda lá. Eu fui sincero, falei assim, gente, se vocês quiserem um padre a mais aqui, fala com o Dom Washington. Ele era o bispo. Arcebispo. E ela viu para vocês. Se vocês quiserem um cara que vai vir para cá para trabalhar, para ajudar vocês, eu estou à disposição. Agora, a minha fé eu não vou mudar por conta de comando, por conta de função, por conta de promoção. Eu sou cliente, eu vou continuar cliente. Beleza. Deram oportunidade para esse tal desse major doido. O major começou a fazer bloqueio na cidade com fuzil, com não sei o que lá. O GPT, motivei o GPT, não tinha sede, nós construímos e tal. Vinha a festa Trindade. O Jorge, doidinho, o Jorge tinha um candidato dele, que era o Jânio. Era o Jânio. O outro candidato era o Ricardo Fortunato, meu amigo, e ele querendo, beleza. Eu falei assim, eu tenho o Tenente Carlos, hoje Tenente-Coronel da Reserva, é o cara que mais conhece a Festa Trindade, e ele participou de 30 de aluno e soldado, porque ele é do meu curso de soldado, de cabo, de sargento, só não é de oficial. Ele ficou mais tempo praça do que eu. Ô, chefe, me deu uma ideia, vamos mudar a festa. E aí eu falo, Urzeda, doido, QBU. Quando eu falei isso lá, Branquinho, eu sei que é trindadense, Trindade. Doido, rapaz. Vocês trazem um cara pra cá, esse major. Quem que esse cara pensa que é? O cara vem pra cá. A festa tem 160 e tantos anos. O cara quer mudar a festa. O cara nem católico não é. Quem falou isso? Não, todo mundo. A mudança em si era o quê? Era tirar a parte profana da festa e jogar para Heródoto, porque tinha controle, porque era cercado. Separado. E era um troço que foi usado, e você sabe gastar milhões lá para passar uma vez por ano carro de boi e não servia para mais nada. O Jorge teve uma sacada muito legal, porque o Carreroda é tipo assim, acho que ele viu que o
Brizola fez no Rio, que é o Sambódromo, né? Da Sapucaí, que é o lugar de passar, sabe? Ele falou, aqui tem um discípulo do carro de boi. Então vamos fazer um carro aeródromo, que é o lugar de passar. Porque assim, foi genial, porque o que eu tô te falando, que quem conhece ali a questão da festa, a parte mundana, digamos assim, então, ali na Manuel Monteiro, é simplesmente a principal de Trindade. Não tinha como. Você atravessar a rua em certo momento, você levava era hora. Se você morresse ali no terceiro dia, você ficava em pé, morto até o 10º. Então, assim, mas era um negócio que... Hoje, eu penso na época, né? Aí você imagina, o que acontece? Então, né? Procura o prefeito. Urzeda, você conhece o Jorge? Ó, eu acho que tá até legal, mas eu não posso entrar nessa. Eu me arrebento. Eu te trouxe pra você me ajudar, você tá me falando. Fui no Ferruca, presidente da Câmara. Concordo, mas fui no CDL. Aí eu tive um certo apoio no CDL. Por quê? Porque o pessoal que tem lá estabelecimentos comerciais o ano inteiro é prejudicado pelo pessoal da festa na época da festa. Uhum. Beleza. E ali cheio de igreja no centro. Não só católica, evangélica. Sim, muito. Aí eu falei, rapaz, eu vou procurar um juiz macho, chama Éder Jorge, Doutor Éder. e um promotor macho, Eudes Leonardo. Meu professor. Meu professor em direito processual penal. Aconteceu isso. Nós temos um cara muito experiente, o Tenente Coronel Mota, da PM3. Ele pode vir aqui fazer um estudo técnico e comprovar tecnicamente que nós temos que mudar a festa do lugar. Florzeda faz. Fizemos estudo técnico, ele chamou CDL, Câmara Municipal, Prefeitura e tal. Você conhece o Éder e eles deixaram todo mundo falar. Aí ele pegou a palavra e falou assim: ou vocês fazem, ou vai abrir uma ação civil pública aqui e eu vou interditar. Aí o padre, era o padre Marco Aurélio e o padre Robson. Não, que você quer? Aí deixaram o doido fazer o planejamento, né? E nós pegamos toda... Quem tinha... Eles chegaram a entrar com ação judicial? Não. E aí o Zé do Aladim, eu não sei nem... Zé do Aladim, rapaz, eu acho que não tem mais o forró, não. Rapaz, ele não queria nem me ver. Era a bancada de forró, meu amigo. Pois sei lá, mas o próprio Jorge Florzeda, a gente gasta 200 litros de solopam por dia para lavar urina aqui na Manuel Monteiro. Aí beleza. Lógico, nós não prejudicamos o comércio. Quem tinha comércio lá de alvenaria lá ia permanecer, restaurantes, bares. Só que o resto tudo era montado na Manuel Monteiro, lá no Carreró. Aí o que acontece? O Jorge Mateus estava estourado, foi o primeiro ano, então em 2008, foi o primeiro grande show que eles fizeram, foi lá, com 40 mil pessoas. Travou a GO-60. O que aconteceu? A Polícia Militar deu todo o apoio, né? A Prefeitura deu todo o apoio, o Judiciário, o Ministério Público que eu falei aqui. Aquele ano não teve um roubo de veículo em Trindade, 2008, vocês podem ver aí a estatística. Não teve um roubo de fazenda, que é da região rural, nem um roubo de residência, não teve nenhum estupro, tentativa de estupro, não teve nem homicídio e deu a tentativa de homicídio. Então nós provamos que tecnicamente que a Polícia Militar é competente para fazer um evento que teve naquela época 2,5 milhões, porque o padre Robson, para me ajudar, estou falando assim, entre aspas, né? Tem ironia. Me leva o estourado padre Marcelo Robson. Sabe onde eu tive que descer o padre Marcelo? Eu tive que descer o padre Marcelo no batalhão. Tinha 2.000 pessoas esperando ele no helicóptero. E outra coisa, eu peguei, o Jânio da Rua, o Jânio Freire, me emprestou a SW4 dele e eu consegui tirar o padre lá no final da missa show, colocar e sair pelo lixão, que hoje é o presídio ali, para levar ele, para ele decolar com o bispo dele. Então fui eu que levei ele também, porque assim, rapaz, nunca vi... naquele dia tinha mais de 300 mil pessoas, 400 mil pessoas em Trindade. E aí foi também, 2 dias depois, foi aquele padre... Foi o padre Marcelo, ele estava estourado nessa época, só dava ele na Igreja Católica, o Fábio de Mello estava começando, então não é essa revelação que eu uso, mas ele... Nesse ano, inclusive, casou tanta coisa, que a equipe do Gugu Liberata, ainda no SBT, veio junto, estava aqui fazendo uma reportagem do padre Marcelo. Então, assim, ele teve... E o padre Marcelo não tinha que ele podia descer no batalhão, ele desceu no 22º Batalhão de Helicóptero, nós atendemos ele ali, tinha mais de 2.000 pessoas querendo entrar e não podia, aquela coisa para tirar ele dali. Então, assim, mas graças a Deus, a festa foi um sucesso. A Polícia Militar comprovou que planejamento para grandes eventos, ela tem um know-how
e ela comprovou que, sendo técnico ao planejamento, acontece aí, o que acontece? O carreródromo começou a ser usado, as barraquinhas foi tudo para lá de bebida, de jogos e tal, e teve a parte profana da festa que ficou no carreródromo e a parte sacrossanta, que é a parte religiosa, que ficou lá no Manuel Bandeira. E hoje você pergunta, chega lá hoje, né, e pergunta, fala assim, aquela ideia daquele major, que tal, vocês querem que volta a festa? Eu duvido que alguém quer que volte a festa para Inclusive, em nome do povo tridadense, eu quero agradecer o senhor aqui. Foi brilhante. Isso aí também foi, né, ideia, não foi minha, mas eu comprei porque o Carlos tinha dado essa ideia para outros comandantes que não tiveram coragem. O senhor já pensou, naquele tempo, as mudanças que estavam acontecendo, com o Jorge Mateus estourado, que eu lembro que eu fui, travou a GO, e umas 3 horas na GO. Nem beira esse que O teve. padre Marcelo Rossi, Teve o Roberto Carlos começando a fazer sucesso. Isso. O padre Marco Aurélio, que hoje é o reitor do Santuário Basílica, sempre teve sempre foi muito bem quisto dentro de Trindade, digamos assim. O senhor pensa, se essa mudança não tivesse sido feita aquele ano, E tanto é que... como é que teria sido a festa Você pode ver que a festa de 2008 para cá, 2008 não aconteceu nada, eu fiquei sabendo, 2009 não estava lá mais, era o Anésio, também não aconteceu nada. E aconteceram coisas depois, mas pontuais e poucas. Aquele negócio de 9, como aconteceu em 2007, nunca mais. Graças a Deus. Por quê? Porque a Polícia Militar mostrou seu know-how de grandes eventos. Sabe o que me lembrou, Branquinho? Eu era secretário lá em Caldas e teve aquela crise do Caldas Country. Foi lembrar das Country de 2012, 2006. Você vai me lembrar isso aí também. Você estava lá, Coronel? Fui depois. Eu era secretário de comunicação e eventos da cidade, nessa época. Eu fui com a minha tropa inteira para lá. Sabe, o Domingo Gomorra, deixa eu contar essa história. 2012 viralizou no Brasil inteiro. Foi. Tava gente transando na rua. Eu sempre estou nas coisas pra você ver, né? Eu tive uma juventude muito boa, eu tava nessa festa Trindade de 2008, do Jorge Mateus, eu tava no Caldas Country de 2012. Um amigo meu, Leandro Garcia, um dos fundadores do Caldas Country, teve uma grande ideia. Lembra aquele filme 2012, que era o Fim do Mundo? Ele criou um slogan, um amigo meu publicitário, e ele criou o slogan 2012, o fim do mundo. Venha para o Caldas Country. Já que não é o fim do mundo, vamos curtir antes. Aí, Coronel, eu chego lá em 2013 com esse problema. Entregar um slogan para a cidade. A gente criou aquele conceito da... Mais para cá. A gente criou a ideia, tive uma ideia brilhante, que era a ideia do Caldas Novas, lugar de família. Mas quem resolveu o problema de fato para a nossa Polícia Militar? A Polícia Militar fez bloqueio lá, Coronel, que resolveu o problema. Eu participei daquele planejamento, certo? Tanto é que ali, você chegando você chegando bem ali na barreira policial, tem um empreendimento da Magda que você pega a direita ali. Isso. Aquilo ali ela entregou para a Polícia Militar, mandou arrumar, entregou ali, foi a nossa base para... É o Granville e tal, etc. Quando vocês chegaram? Não, 13. Aí já foi 13. Não, 12 nós fomos no segundo dia e tal, mas foi aí estava assim, incontrolável. 13 não. 13 para frente, aí teve o planejamento. Lá em Caldas, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas a estratégia foi fazer bloqueio policial. O gente chegava lá com o carro, revistava tudo, tirava a mala para fora. Isso. Lá em Trindade, como é que o senhor fez? Foi bloqueio policial? Lá em Trindade foram pontos avançados de policiamento. Então, colocou aqueles elevados, ou seja, aqueles igual aqueles de estádios, aqueles de show, né? Estádio maior e viaturas em alguns lugares, certo? Viaturas. E como você concentrou mais a parte musical, de cachaça lá para trás, o carreródromo tem uma vantagem. Ele é semi-cercado. Ele tem grades praticamente em todas as partes. Nós pedimos para acabar de cercar, lógico, no dia do carro de boi continuou passando, então não comprometeu o carreródromo. E aí os shows e a cachaça mais era lá. Então você usar um policiamento menor, localizado, não tinha como o cara vazar. Na Trindade, por exemplo, o cara andou 3 metros que fosse, lá no Manuel Monteiro, você não via mais. Sim. Coronel, na rua, ostensividade operacional, qual que é o bandido mais difícil de lidar e o tipo de bandido mais perigoso de lidar? Olha, hoje um crime que está crescendo muito, a gente
verifica assim que as pessoas não dão muito moral, e eu acho que os nossos deputados e senadores têm que atentar para isso, é o estelionato. Inclusive o estelionato eu envolvo aí o virtual também, né? O benção mãe, benção tia. Antigamente era só o posto vigário, a amarelinha e o copinho, né? E o bilhete premiado, o copinho. Hoje não é assim mais, né? Então esse tipo de bandido é um bandido perigoso, não para agressividade, porque ele engana com facilidade. Eu acho que nós temos que combater bastante a questão desse tipo de fraude, dele estelionar. Mas a violência que ele pratica, Coronel, ela não é menor, eu costumo falar isso, ela não é menor do bandido que te dá um tapa na sua cara e te rouba na rua, não. Porque o traço psicológico, o trauma que ela deixa... Esse pessoal muitas vezes rouba sonhos. Sim, é isso aí. Eu acho a maldade... Quantia alta também. Agora, o que cresceu muito no Brasil, o que a legislação nossa não ajuda. A legislação nossa não ajuda. A nossa legislação penal, que você pega o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, na minha interpretação, eu sou coronel veterano, sou advogado, na minha interpretação, eu posso falar, ela protege os bandidos. Eu falo isso todo. E não as vítimas desses bandidos e a sociedade em geral. E a sociedade... Por quê? Porque muitas vezes uma vítima de homicídio é a família, é a sociedade em geral. Mas muitas vezes é uma vítima de uma tentativa de homicídio, uma vítima de estelionato, uma vítima, certo, de um estupro. Então, ela não protege. Nós temos que mudar esse arcabouço. E, infelizmente, essas organizações criminosas, e eu não vou citar nome para não ficar evidenciando, mas todo mundo conhece aí, né? E não são só duas, uma de São Paulo e do Rio, tem a do Norte também, tem a do Nordeste. Então, nós sabemos, sim, essas organizações, aí sim, elas praticam o tipo de crime o mais violento que pode, com mutilação, com decapitação, com matar famílias inteiras, à custa do terror, fazer com que as pessoas façam as coisas. Agora, então, eu quero perguntar uma coisa para o senhor pontuadamente. Diante desse cenário todo aí, né? Organizações criminosas, o tráfico pesado e tudo e tal, cada vez mais... Por que, sem clichê, por que em Goiás o bandido não faz carreira? Não faz fama? Porque aqui bandido nunca fez fama. Não é agora do governo do Dr. Ronaldo Caiado, não. Bandido aqui nunca fez fama. Por quê? Porque a polícia aqui, ela é competente, a polícia aqui, ela é participativa e aqui realmente há integração policial. Troca de figurinhas, como a gente fala, sabe, não tem aquele... Tem lugar aí que tem tanta vaidade que policiais civis e militares não sentam numa mesma mesa. Aqui tem essa integração, porque se você não tiver, você não vai saber, né? Nós temos policiais aqui que têm contato com GAECO, que é Ministério Público, com Polícia Civil, com guarda civil, com Polícia Penal, tudo isso tem que ser integrado. Outra, nós estamos no centro do Brasil. Estamos no centro do Brasil. Isso é bom e é ruim, porque nós somos rota de tráfico. Mas, por outro lado, nós estamos distantes dos grandes centros, para esse pessoal poder se acomodar. Nós não temos morro aqui, graças a Deus. Não tem favela. Nós não temos favela, não temos morro, né? Outra, qualquer lugar aqui do estado de Goiás, Branco, e você é apresentador, mas você coloca a sua formação é repórter. Você bate coxa na rua e também para pegar as reportagens. Aqui em Goiás, João, qualquer lugar, eu te desafio, qualquer lugar, você entra com 2 soldados dentro da viatura. Uma viatura simples. 2 soldados. Viatura simples, dois policiais. 2 policiais, 2 soldados, 2 policiais civis, 2 policiais. Você penais, você entra em qualquer lugar. É diferente de alguns lugares. Por quê? Porque nós não aceitamos. Porque é o seguinte, aqui nós não pregamos violência, né? O cara falou assim, o cara perguntou para mim assim, na sua época da Rotan, matava muito? Eu falei, rapaz, eu nunca contei. Eu nunca contei. Eu nunca contei. A imprensa contava para mim, eu não preciso se preocupar, porque tem um pessoal, uma linha editorial aí de uma determinada local aí de mídia que gosta de chegar o cacete, ficar contando. Eles contavam para mim, eu nunca contei. Eu preocupava sim, é com o policial meu. Se ele feriu, se ele machucou, tive falecimento de policial meu em operação, sim, infelizmente, enterrar colega, e tive ferimento de policial em operação, infelizmente, de socorrer colega. Isso aconteceu também. Agora, Branquinho, João, morra
1000 bandidos e nenhum polícia. Sim. Chore 1000 mães de bandido e nenhuma mãe de policial. E quando eu falo policial, eu falei para vocês, policial federal, policial rodoviário federal, policial penal, policial civil, policial militar, guarda civil e o nosso competente corpo bombeiro também, que é o nosso parceiro. Então ninguém da segurança. Que morra 1000 bandidos. Que chore 1000 mães de bandido. Então, QBU doideira, muito doido e tudo e tal, mas um policial extremamente competente e vocacionado. Já teve medo em algum momento específico de não voltar para casa, não voltar para a família? O medo, ele é um limite. Então, por exemplo, eu não trabalho, estou falando de mim, eu não trabalho com um policial que fala para mim que não tem medo. Aí é Porque medo é louco, limite. mais louco. Eu não tenho demência, né? Então, eu não tenho E é um mecanismo natural. doença mental, né? Eu falei até demência, mas na verdade é doença mental. Eu não tenho doença mental, correto? Agora, o medo cagaço já não pode. O medo de travar, o medo cagaço, o medo de comprometer operações. Isso aí, geralmente, a gente não... Teve alguma vez você tá dentro assim, meu Deus, e se eu não voltar para casa? Teve. Nós tivemos muitas operações. Operação com um ladrão de banco, operação, sabe, com um traficante contra traficante, operação contra Cara que você sabe que vai atirar para matar. organizações criminosas. Então, assim, já. Porque todo policial que você for conversar com ele já passou por alguma situação que sabe que atualmente talvez as pessoas não passem. É por isso que a gente tem que estar a respeito. E eu queria agradecer o Coronel André, o comandante-geral da Polícia Militar, porque ele mandou criar um exórdio. O exórdio é um toque de continência, um toque de respeito para os veteranos. Então, toda a solenidade da Polícia Militar em Goiás, agora isso foi criado pelo Coronel André, o comandante-geral. Um toque. Toda a solenidade militar, a partir, me parece que 2 meses atrás, ele manda chamar todos os veteranos de soldado a coronel, coloca na frente da tropa e toca o exórdio, ou seja, uma deferência, uma continência, porque o exórdio tem a continência. Então, agradecimento. Por quê? Porque a Polícia Militar, que nesse ano está fazendo, daqui uns dias faz 165 anos, ela começou com alguém, não é, Coronel André? Ela começou com alguém. Ela começou com alguém lá em 1858 e vem vindo para cá. Então, tem pessoas que fazem a polícia que estão na ativa, esses que sustentam a rua por nós, mas nós também já passamos. E nós tentamos passar para esses novatos que entraram, assim como esses de hoje estão passando para os novatos que estão entrando, esse dia entraram aí quase 1000 alunos soldados, ou aquilo para que não deixa cair o nível de polícia que é. Nós temos uma polícia militar excepcional, uma das melhores do Brasil. Nós temos uma polícia civil que mais desvenda crime no Brasil. Nós temos a melhor polícia penal no Brasil, o melhor corpo de bombeiro, certo? Nós temos a melhor polícia técnica científica, e é lógico, a melhor polícia militar do Brasil está aqui, a melhor polícia civil. Então nós temos a melhor corpo policial. Nossas guardas civis são excepcionais. Olha aí, eu falei para você, quanta coisa que a Guarda Civil de Goiânia ou de Aparecida ajuda a gente a desvendar, rapaz, em parceria, ou prende vagabundo aí e tal, desse jeito. Coronel, tem um amigo meu que é pesquisador, fez uma pesquisa recente, foi até notícia do Mais Goiás, que mostra que essa marca que está aí no peito do senhor é uma das mais reconhecidas pelo cidadão goiano. A Rotan construiu uma imagem que mais de 90% do cidadão goiano admira, respeita a Rotan. O senhor é um símbolo também da Rotan. Como é que foi essa construção dessa marca e por que essa polícia especializada hoje é tão importante? Já é do folclore goiano a Rotan. Tudo que vai acontecer, né, Branco? Você está lá na Record, você está lá no Balanço Geral, chama a Rotan, eu acho que é o momento, né, o ápice. Como é que construiu essa marca? A melhor tropa de patrulhamento tático de alto risco do Brasil. O que aconteceu? Nós fomos formados ali no início de 70, por conta das questões de rouba-banco, etc., mas não tinha uma doutrina forte. A Rotan mandou para o Batalhão de Choque, a Polícia Militar mandou para São Paulo o Tenente Taufik, o Tenente Porto, e eles trouxeram a doutrina da Rota para Goiás, adaptaram para o nosso... Porque lá na Rota, em São Paulo, eu fiz o curso de... Eu tive lá no batalhão de Ronda. Eu fiz o curso de Força Ronda Ostensiva, Tobias Aguiar. Fiz o curso de Força Tática lá em 2001. E meu curso é emblemático, nós começamos segunda-feira, dia 10, dia 11, teve o ataque nas Torres Gêmeas.
nos Estados Unidos. Então é emblemático, não tem como esquecer. Aí o que acontece? Trouxeram para cá, Lá na rua. isso, adaptaram isso aqui, tem uma doutrina hoje, e a nossa Rotam, a nossa Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana, ela formou policiais em 20 estados da federação. Muitos estados da federação usaram um nome que a gente tem aqui, inclusive com o próprio símbolo. Outros criaram outro nome, criaram outro símbolo. Por exemplo, no Espírito Santo, o primeiro que veio para cá é meu irmão, o Tenente Coronel Mário, veio para cá como tenente. No Espírito Santo, ele falou assim, eu era major, falou assim, nós somos colegas de curso de SWAT, lá nos Estados Unidos. Não, no Espírito Santo, lá no CAT, do senador Marcos Duval. Nós fizemos lá. E aí ele falou assim, eu nunca vi tanta água na minha vida igual aqui. Eu sou capixaba, eu moro na beira do mar, nunca vi. Esse major ama água. Aí colocou o apelido de Rotam, Rondas Ostensivas Táticas Anfíbias. Então é o seguinte, a Rotam de lá eles colocaram um leão, né? Um leão com um raio e tal. Mas assim, muitos criaram, nós formamos vários. Tem um amigo meu que está no Pará, né? Veio para cá também como tenente, hoje é tenente-coronel, comandou lá os batalhões de Rotam, comandou o batalhão lá de muralha, ou seja, de presídio, prisional, né? O Vicente. Então, assim, formamos mais de 20. Essa doutrina que você falou aí foi espalhada no Brasil por esse pessoal aqui do Centro-Oeste, que trouxe uma cultura da rota, uma doutrina, adaptou para a nossa realidade. É isso porque na rota tem pelotão que sai lá, companhia que sai e gasta 4 horas da Tiradentes para chegar no lugar que vai patrulhar. Aqui não tem isso, né? É outra realidade. Mas nós adaptamos e a Rotam hoje talvez seja, do Centro-Oeste eu tenho certeza de falar que é o maior referencial, né? Nós temos o BOP aqui que é especialista ao extremo, mas assim, tropa conhecida. Conhecida e como você falou, João, reconhecida, né? Talvez a rota, vou falar aqui 4 tropas que o pessoal, antes de você falar, vão dizer que conhece. A Rotam de Goiás, o BOP do Rio de Janeiro, no filme deixou eles, né? A Rota de São Paulo e o CIOSAC aqui no sertão, né? No Agreste mesmo, que combate as quadrilhas. Também é outro tipo de policiamento, outro mais louco. É cada um jeito. Se você botar a rota é uma coisa, totalmente diferente do que o BOP do Rio, né? Totalmente diferente daqui, totalmente diferente da CIOSAC lá. O que o pessoal faz? E que isso, que a cultura da polícia, é por isso que a gente manda o cara fazer curso fora. É por isso que ele não tem curso só aqui. A gente recebe gente de fora aqui e manda a nossa aqui para fora, para você trocar essa experiência. Tem gente que faz o curso de operações especiais fora, o curso de operador de aeronave fora, o CIOSAC, o Guerra na Selva, o pessoal vai trazendo para a gente poder, inclusive, melhorar aqui, porque nós não temos selva aqui, mas temos cerrado. Sim. E o cerrado fechado é igual a selva. Sim. Só que as árvores são mais baixas. Entra no cerrado para ver se você não perde. Canseira lá para caçar o tal do Las lá. E grota por baixo. Você lembra? Você lembra? Bem, canseira. A Rotam em Goiás é tão forte, você já viu, você já noticiou isso lá. Aniversário de criança com um tema da Rotam, né? Como a gente gosta disso. Mas opa, é uma, talvez o senhor pode falar com mais propriedade, é uma característica, que eu posso falar aqui da polícia aqui, porque eu tenho contato diário com o pessoal, talvez seja até um diferencial para esse respeito, digamos assim, até mesmo do bandido. De que a polícia é séria. Ela não é polícia de esculacho, de tudo. E você vê, é o seguinte, o bandido, ele respeita também. Porque se você tem uma polícia competente, coerente, que não seja corrupta, não tem onde você chegar. Essa é a polícia de Goiás. Quando eu falo polícia de Goiás, estou falando de todas as polícias, não estou falando da PM. Então aqui você não ouve falar, sabe, de escândalos que você não ouve em outro lugar, sabe? De escândalo. Aqui você está cansado de ver o pessoal entregar 2, 3 milhões junto aí, prende a quadrilha, entrega a droga, 2, 3 milhões, cansado de... Eu mesmo já entreguei. Teve uma vez que nós fomos fazer uma operação em Governândia, prendemos uma quadrilha lá com pasta base, e para contar o dinheiro nós tivemos que pedir o banco para nos emprestar aquelas maquininhas, porque era dinheiro pequeno demais, deu 400 e poucos mil reais, né? Então assim, e quantas vezes que prendeu que já com 2 milhões, 1 milhão, 3 milhões, então a pessoa vê que a polícia não tem negociação, ou seja, não tem corrupção, graças a Deus a gente ganha bem, nós já chegamos a ter o segundo salário do país, hoje não. Mas mesmo assim nós somos um bom salário, né? Queremos melhorar sempre. E o bandido, na hora que é preso, ele oferece, né? Oferece. Tem muita.
oferecimento de dinheiro, de imóvel, de carro, né? Isso aí, infelizmente, por quê? Porque tem aquela cultura da propina, aquela cultura de corrupto. E, graças a Deus, a nossa polícia foi uma das primeiras, quando eu falo nossas polícias, as nossas mesmo, não é só a PM, não. Você foi mais... As primeiras a colocar tudo com curso superior. Então, para você ser hoje soldado da PM, policial penal, soldado do bombeiro, policial técnico científico, agente da Polícia Civil ou escrivão, você tem que ter curso superior. No nosso caso, por exemplo, o oficial da polícia tem que ter curso de direito, assim como os delegados também precisam. Então, assim, você vai... Não é que a pessoa que tem, que tem universidade, faculdade, não seja corrupta, mas você vai... Antigamente, você ouvia falar mais. Você pode lembrar, quando você cobre aí, existem coisas pontuais. Então, isso aí conta também. Outra coisa, por exemplo, a Polícia Civil nossa é a que mais desvenda crime no Brasil. Estou falando percentual, não desvenda todos, eu não estou falando que desvenda todos os crimes. Mas, por exemplo, sequestro, extorsão mediante sequestro. A Polícia Civil tem 100% dos crimes desvendados e 100% dos bandidos presos. Quem tem isso no Brasil? Então, assim, isso aí também ajuda. Agora, realmente, em termos de nome, a Rotam, eu imagino que seja a tropa mais conhecida do Centro-Oeste. Você pode ir em Brasília e falar que é a Rotam que vai, o trem é diferente. Você pode ir no Tocantins, que é divisa, e falar que a Rotam que vai é diferente. No Mato Grosso aqui também, porque a gente sempre atua em conjunto. Vocês viram que esse cara que roubaram com fresa aqui, né? Houve troca de tiro no Mato Grosso, mas houve em Tocantins também. Polícia do Tocantins, polícia do Mato Grosso, polícia de Goiás. Sempre trabalhando em conjunto. Coronel, o senhor, além de policial, é também bacharel em Direito, estuda Direito e esteve dentro da penitenciária cuidando desse sistema. O que o senhor mudaria na legislação? A gente começou a falar sobre isso. O que precisa fazer urgentemente para o sujeito não estar lá na cadeia, comendo e bebendo às nossas custas? E, por fim, o senhor acha que o Brasil tem que fazer uma nova Constituição para fazer pena de morte? Um caso igual, por exemplo, a gente citou aqui, o sujeito mata os filhos, mata a filha, mata o filho, caso cruel. A gente sabe que tem uma cláusula pétrea que você não pode... pena de morte, mas que seja, por exemplo, uma prisão, não perpétua também, mas uma que condenou a 50 anos, fica 50, condenou a 60, fica 60. O que o senhor viu lá? O que o senhor viu dentro da cadeia lá, que o sujeito tem que morrer mesmo? Eu fui convidado para assumir a Diretoria Geral de Administração Penitenciária no início do governo Ronaldo Caiado, ou seja, janeiro de 2019. Fiquei 1 ano e 3 meses. E foi minha última função na ativa, tanto é que 2 meses depois eu entrei na reserva e permaneci na reserva como diretor-geral. O senhor pegou num tempo, inclusive, que não sei quanto tempo antes, mas me refresca na memória, muito simples lembrar, basta acessar o Google aí que você vê, vinha de um tempo dentro do... Eu falo Sepaigo, né? Mas é o POG e tudo tal. Chegou a ter motel. Nós já pegamos. Motel com muitos quartos. Nós já pegamos fora isso aí, só que é o seguinte: o sistema estava realmente um caos. E nós temos, como eu disse, os melhores policiais penais do Brasil, a melhor polícia penal do Brasil. O pessoal contribuiu muito, me ajudou muito, deu muita sugestão. É lógico que quem começou essa questão em Goiás foi a Polícia Militar. E só que a gente tinha mais espaço, foi criada na época os agentes de segurança prisional, foi criada a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, foi tirando os policiais militares dos presídios, das cadeias e tal, hoje eles tomam conta de tudo, então foi uma evolução muito boa. Então a gente já tinha know-how, eu já tinha entrado no CEPAG um monte de vezes como tenente, como capitão e tal, já conhecia aquilo lá, né? E eu fui um diretor que eu ia nas coisas, porque hoje, se você falar com o Josimar é diferente, ele é policial penal. E eu não precisava ir, para falar a verdade, eu era coronel, e aí eu fiquei só 2 meses na ativa, fui para a reserva, era veterano, não precisava, podia mandar, né? Mas não, eu participei de todas as operações no meu 1 ano e 3 meses. Né? Então sou grato, porque aqui em Goiás nós estabelecemos o seguinte: o preso aqui tinha que ter controle do cárcere, ou seja, cadeia ser cadeia, e não motel, e não colônia de férias, cadeia ser cadeia. Criação de vagas, o governador nos passou que tinha lá o presídio de Planaltina estava parado, construção, o presídio de Águas Lindas, a unidade prisional parada, e a unidade prisional de Novo Gama parada.
e eu consegui entregar de Planaltina, que é o presídio especial lá, o segurança máxima. Depois, um dia depois, entregar Águas Lindas, e Novo Gama não ficou pronto ainda. Então, o que acontece? Criação de vagas e a ressocialização. Preso ressocializa? Ressocializa, quando ele quer. Quando ele quer. Por isso que nós assumimos o governo com Ronaldo Caiado com 1.000 e poucos presos trabalhando, quando eu saí tinha 5.000. Então a oportunidade foi dada. E hoje o Josimar me falou que tem mais de 5.000 trabalhando. Então oportunidade tem. Todo mundo trabalha? Não. Eles querem trabalhar? Nem todos. Geralmente os faccionados não querem. Precisamos mudar o Código Penal, o Código de Processo Penal e a LEP. O Código Penal e o Processo Penal são mais velhos que minha mãe. A LEP é um pouco mais nova, mas também é antes da Constituição. A legislação... A Constituição é muito velha, 30 anos. A legislação penal, criminal... Imagina você pegar um computador de 30 anos, trabalha no computador de 30 anos. Mas juridicamente isso é muito... A legislação penal é garantista. Então o cara é condenado aí por 400 anos, não cumpre 400. Esse é agora cumpre 40, muito geralmente ele é 30. Então é garantista. Outra coisa, eu acho que cadeia tinha que ser cadeia para cumprir. Sim. Então nós temos que diminuir, para acabar com essa sensação de impunidade, tem que diminuir os recursos. Hoje eu sou advogado, então nós temos que diminuir os recursos. A maioria dos recursos são procrastinatórios. O que é isso? Para ganhar tempo, para enrolar, certo? Nós temos... Aí tem a questão da prescrição. Aquela questão da prescrição, reestudar isso aí, tem que ter prescrição, porque a justiça tem que ser séria, mas também não pode ser uma coisa louca. Essa questão também de você beneficiar o preso com trabalho, sim, mas aquele que não trabalha, então a progressão de regime tinha que ser mais distante, porque o cara pega, vamos supor, 6 anos, e aí ele em um sexto ele já está fora, quer dizer, cumpre só 1. Então você mente para a sociedade que ele pegou 6. Lógico que ele vai continuar cumprindo com medidas, vamos dizer assim, que ele vai ficar cumprindo outro tipo, aberto, assistido, com liberdade condicional, mas mesmo assim não vai estar preso. Pena de morte. Eu sou contra pena de morte. Eu, estou falando de mim, mas sou a favor de pena de caráter perpétuo. Aí você vem me falar assim, coronel, todo mundo fala assim, os garantistas vêm com isso aí, viu, Branco? Você está ouvindo isso aí, você também, João. Não pode mudar porque a causa perpétua. Opa! Vamos falar então, constitucionalmente? Eu sou professor de Direito Constitucional, né, então minha especialização é Direito Constitucional e Administrativo. Né, e tem gestão pública também, a minha especialização é Direito Constitucional. Opa! Nós podemos convocar na próxima eleição, se quiser, por exemplo, uma reforma constitucional ou uma nova Constituinte. A nossa Constituição não é tão velha, eu acho que não precisava mudar, precisa ser reformada. Se nós convocarmos na próxima eleição uma reforma constitucional, você vai votar no cara sabendo que ele vai mudar a Constituição. Ele vai mudar a Constituição. Aí você pode alterar para crime em caráter perpétuo. Eu estou a favor da pena. Eu também. Crime não, desculpa. Eu sou a favor da pena em caráter perpétuo. A pena de morte eu sou contra porque ela é irreversível e já aconteceu fatos das pessoas morrerem na mão do Estado, não aqui no Brasil, morrerem na mão do Estado, né? E não. E depois restar provável a inocência daquele fato. E aconteceu aqui no Brasil. Mas um caso... Foi esquartejado, foi enforcado e esquartejado em praça pública em pena de morte. Em pena de morte. Mas você não acha um caso igual esse que a gente citou? O sujeito matou as filhas. Ficar lá comendo e bebendo, porque o que paga isso é imposto do cidadão. E você falou no ouvido que eu quero escutar e que o cara está assistindo nós. Preso no Brasil tinha que ser obrigado a trabalhar e não facultado. Apesar que a LEP prevê que o preso condenado tem que trabalhar, mas ninguém cumpre. Preso no Brasil tinha que ser o seguinte, atenção, deputados federais e senadores, só que infelizmente tem muito garantista lá e esse pessoal do direito humano aí é complicado. Só quer direito humano para preso, para a família da vítima, para a vítima não. Então o que acontece? Na situação do preso, o cara é condenado, beleza, ele vai trabalhar. Aí ele recebe X, que ele tem que ter um salário. Parte daquilo ali tem que ir para uma poupança para quando ele sair ele ter um começo de vida, senão ele vai continuar a delinquir de novo. Então vamos supor, um quarto daquilo ali seria para ele uma poupança obrigatória.
como alguns lugares, aqui em Goiás um quarto para ele os vícios dele, cigarro, não sei o que lá e tal, de repente ajudar a família, e metade tinha que ser para pagar a pena. Por quê? Porque o preso custa mais do que um estudante. Sim, bem mais. O preso custa mais do que um estudante. Aqui em Goiás, quando eu era diretor-geral, a média de preso era 3.800, a nossa era 1.700, era bem abaixo. Hoje o Josimar me falou que é 2.000 e alguma coisa. Nós tem lugar aí que é quase 7.000. Mas um estudante não custa isso aí por mês para o estado e para o município. Então tem que mudar. Eu sou a favor da pena em caráter perpétuo. Particularmente, eu sou contra a pena de morte. Mesmo para esses crimes, aí que você falou, de muita repercussão, de muita revolta, o cara fica preso forever. Sem anistia, forever. Preso até morrer. E trabalhando. Só não quer trabalhar, não como. Mas avançando muito no tempo. O papo é bom, a gente pode continuar muito ainda, mas como a gente tem tempo, está controlado aqui. Fico muito agradecido, né, com a presença do senhor aqui. É uma pessoa Vou fazer uma última pergunta, Coronel. Se o Coronel está indo embora. Certo. Coronel, falou de muita dificuldade. Qual foi a maior alegria que o senhor teve aí nessa honrada carreira que o senhor teve, ainda tem? O dia que o senhor chegou mais feliz, assim, não, hoje eu sou orgulhoso de ser policial. Toda ocorrência que você vai, então eu não vou especificar uma coisa, por exemplo, aí eu vou falar agora de PM, tá? Toda ocorrência policial bem-sucedida é uma vitória, você tem muita alegria depois que completa. Toda promoção, né? Eu que fui soldado, cabo, terceiro sargento, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, toda promoção é uma vitória sua e da sua família, né? Agora, no meu caso, veterano, é muito bom quando você completa a sua carreira sem ter uma mancha na sua conduta moral, pessoal e profissional. Eu sou um desses. Eu não tenho uma mancha na minha carreira. Se você for pesquisar no Google, que o Google não é também, o Google é uma biblioteca eletrônica. Então tudo que a pessoa escreveu lá vai achar. Então você vai ver que eu invadi a Assembleia, eu sou acusado de ter desaparecido gente aí na época de governo civil e não governo militar, eu sou um monte de gente que morreu aí nos comandos. Eu não vou por essa aí, certo? Mas assim, o tanto que é bom você pôr a cabeça no travesseiro sabendo que você nunca aceitou suborno, nunca vendeu um subordinado seu por promoção, por função, nunca bajulou superior ou alguém que está acima, mas nunca pisou quem estivesse abaixo também subordinado. Eu sempre fui muito ríspido, muito duro, mas dureza com honestidade e dureza com lealdade e justiça. Porque dureza com injustiça não é dureza, aí é brutalidade. Então, é muito bom toda a função. Igual eu comecei dizendo e falo para você. A minha continência à bandeira, o meu juramento que eu fiz lá na bandeira do Brasil para defender a pátria e depois na bandeira do Brasil também para defender o estado de Goiás, ele não tem data de validade. O meu juramento à bandeira de lealdade, de integridade, de honestidade, de sinceridade, ele vai comigo para o túmulo, né? Então pode ter certeza que tudo agrada o policial, principalmente quando ele, igual eu falei para você, cada ocorrência que eu pude participar e atender alguém, devolver um bem para alguém, sabe, resgatar um sequestrado, que já teve caso também que eu participei, capturar uma quadrilha, né, no mato, devolver à sociedade coisas que foram roubadas da sociedade, isso aí nos completa, nos deixa feliz. Lógico, nem tudo nos deixa feliz também. É uma profissão pesada, tem gente que gosta de ficar com denuncismo barato, ficar inventando coisa dos outros, questão de dossiê, já tive dossiê demais, principalmente em época de promoção, em época que estava em alguma função. Tem pessoas que querem destruir, né, a conduta moral dos outros através de denuncismo, de coisa que não existe, de coisa que, sabe, de calhordice, de safadeza. Isso nos deixa chateado. Mas ir para a reserva, ser veterano, sem dever nada para ninguém, é muito bom. Coronel Zeda, aqui no Arquivo Policial.